Você sabe a diferença entre o tempo da promessa e o tempo de espera? Muitas e muitas vezes a gente se confunde e acha que o tempo da nossa promessa, ou a gente acha que Deus está demorando em fazer algo por nós. Em Eclesiastes 3, a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas sobre os céus e há um tempo determinado para todas as coisas aqui na terra e há um tempo que somente Deus pode determinar. E você sabe como funciona esse tempo? Eu me chamo Robson Charles e eu tenho esse canal aqui no YouTube onde eu trago palavras da Bíblia para poder edificar a sua vida. E hoje eu quero trazer uma palavra que vai falar sobre o tempo do processo e o tempo de espera, porque muitas e muitas vezes a gente confunde o tempo de processo com o tempo de espera. E para falar sobre isso, eu quero trazer uma passagem na Bíblia que está em Gênesis 6, que vai falar sobre a vida de Noé e sobre a promessa de Deus sobre a vida de Noé e sobre tudo o que Deus fez na vida de Noé, para que você entenda um pouquinho sobre o que foi o tempo da promessa na vida de Noé e o que foi o tempo de espera sobre a vida de Noé. Então aqui no livro de Gênesis, no capítulo 6, a partir do versículo 9, diz assim: a história da salvação do homem. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, em todos os seus contemporâneos e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus observou a terra e viu que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade com suas práticas malignas. E declarou Deus a Noé. E aqui quando a Bíblia diz que declarou Deus a Noé, Deus estava dando as instruções para Noé de tudo o que ele deveria fazer durante o tempo de processo, durante o tempo que ele estaria ali num processo com Deus, para que ele viesse a ter o tempo de vitória, para que ele viesse chegar no que Deus prometeu para ele, na vitória que Deus prometeu para ele. E diz assim o Senhor: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei justamente com a terra. Faze uma arca de madeira resinosa. Tu a farás de caniços e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Exatamente deste modo a farás. Para o comprimento da arca, 300 côvados. Para a largura, 50 côvados. Para a altura, 30 côvados. Farás um teto para a arca e o rematarás com um côvado mais alto. Farás a entrada da arca pelo lado e farás um primeiro e um segundo e um terceiro andar. Da minha parte, mandarei o dilúvio, muitas e muitas águas sobre a terra, a fim de que exterminem debaixo do céu toda a carne que vive, toda a carne que tiver fôlego de vida. Tudo que há sobre a face da terra deve perecer. Mas estabelecerei a minha aliança contigo, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua esposa e as mulheres dos teus filhos contigo. De tudo que vive, de tudo que é carne, farás entrar na arca 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea, para os conservares em vida contigo. De cada espécie de aves, de cada espécie de animais, de cada espécie de todos os répteis de solo, virá contigo um casal para conservares a vida. Quando a ti, reúne todo tipo de alimento e o armazena-o. Isso servirá de alimento para ti e para eles. Noé assim fez, tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenara. Ele concluiu a obra. Então aqui é onde Deus dá a instrução para Noé do que Noé deveria fazer. E todas as vezes que Deus vai te colocar num processo, todas as vezes antes de você entrar no processo ou até durante esse processo que você vai passar com Deus, isso sempre será um processo de aprendizagem, onde Deus quer testar a sua fé, onde Deus quer saber se você realmente está disposto a servi-lo em verdade, em espírito, onde Deus vai provar que você realmente é um servo fiel para ele, assim como ele fez com Noé, aqui
nessa passagem onde ele deu as instruções como Noé deveria construir a arca. E aqui, quando ele está dando a instrução de como ele deveria construir a arca, ele não fala sobre tempo com Noé. Ele não fala por quanto tempo deveria levar esse processo, ele não fala por quanto tempo ele iria mandar a chuva, ele não fala o tempo que Noé ficaria dentro dessa arca. Ele simplesmente pede para que Noé construa a arca, deu a instrução e logo após Deus entrou em pleno silêncio com Noé. E muitas vezes a gente não entende quando a gente está no tempo de processo. Que muitas vezes no tempo de processo Deus se cala, Deus ele pede que façamos algo, Deus ele nos dá uma instrução e ele quer ver se a gente vai ser obediente, se a gente vai passar ali por esse processo. E nesse tempo de processo, o fato de Deus estar em silêncio não significa que não devemos buscá-lo, não significa que não devemos adorá-lo, não significa que não devemos parar de obedecer achando que só porque Deus ficou em silêncio já terminamos esse processo. O processo de Noé só acabou quando ele finalizou a arca. E mesmo assim, teve todo um contexto que aconteceu ali. E é aí onde eu quero falar para você que depois do tempo de processo, porque foi o tempo que Noé construiu a arca, Deus pediu simplesmente um tempo de espera para Noé. E eu quero continuar lendo aqui essa passagem bíblica para que você entenda que tudo isso está baseado na palavra do Senhor. No versículo 7, diz assim: Então o Senhor ordenou a Noé: Entra na arca, tu e toda a sua família, porque és o único justo que observo diante de mim no meio desta geração. De todos os animais puros tomarás 7 pares, o macho e a sua fêmea. Dos animais que não são puros tomarás apenas um casal, o macho e a fêmea. Tomarás também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. Então você imagina todo esse tempo que Noé passou ali construindo a arca, todo esse tempo que Noé passou ali se dedicando à obra que Deus pediu para que ele fazer, para só que depois, quando tudo estivesse pronto, Deus voltou a falar com Noé e continuou dando instruções para ele. Aí sim, Deus foi falar com ele sobre o tempo de espera, onde falou para ele que ele entrasse na arca e esperasse 7 dias para que só aí a chuva viesse. E após esses 7 dias de espera, ele passaria pelos dias de 40 dias e 40 noites sobre o dilúvio. Então pensa quanto tempo Noé levou para construir essa arca, quanto tempo demorou esse processo de Noé construir essa arca. E esse foi um tempo ali trabalhoso para Noé, onde Noé estava trabalhando. E após Noé terminar a arca, Deus volta a falar com ele, dá uma nova instrução. E aí sim, ele pede um tempo de espera para Noé, que são esses 7 dias onde ele pede para que Noé entrasse na arca e aguardasse que no tempo exatamente de 7 dias ele mandaria o dilúvio. E no versículo 5 diz assim: Assim Noé fez tudo o que o Senhor lhe ordenara. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio, as muitas águas sobre a terra. Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos entraram na arca para se livrar das águas do dilúvio. E aqui no versículo 10 diz: Passados 7 dias, desabaram as grandes águas do dilúvio sobre a terra. Então, eu me colocando no lugar de Noé, eu fico imaginando ali todo o processo que Noé passou, todo o trabalho que ele teve, toda a situação ali das pessoas zombando dele, das pessoas pensando que não eram loucos por estar construindo uma arca, um tempo onde eles não conheciam a chuva, eles não poderiam nem imaginar que viria um dilúvio, que Deus iria destruir a terra através das águas. E quando ele termina de fazer essa arca, e Deus manda ele entrar na arca e aguardar 7 dias, que aí sim seria o tempo de espera sobre a promessa que Deus deu sobre a vida de Noé, que faria vir o dilúvio, faria chover as águas do céu. Imagina durante esses 7 dias como deve ter ficado a cabeça de Noé, e eu me imagino muito nessa situação,
Porque quantas e quantas vezes a gente está passando por um tempo de processo e Deus faz uma promessa e esse tempo de processo acaba, só que aí a gente entra num tempo de espera com Deus. Eu imagino que durante esses 7 dias Deus não falou nada com Noé. Deus simplesmente deve ter se calado. E a cabeça de Noé deve ter passado assim: Jesus, mas como assim, pai? Já construí a arca, eu tô aqui, nada acontece, não vem chuva, nada acontece, cadê a sua promessa se cumprindo? E nessa hora eu creio assim que uma angústia pode ter tomado conta da vida de Noé, porque muitas e muitas vezes isso acontece com a gente às vezes entra em desespero, no nosso pensamento começa a se desviar dos pensamentos de Deus, a gente começa a imaginar que a promessa não vai chegar, a gente começa a imaginar que a nossa vitória não vai acontecer, que o que Deus falou, o que Deus nos prometeu realmente não irá acontecer. Mas o tempo de espera, ele muitas vezes é necessário para que possamos confiar mais em Deus, para que a nossa fé venha a ser aumentada, para que entendemos que quando a gente ora e quando a gente pede para Deus que Ele nos dá o fruto do Espírito, a temperança e saber dominar, ter domínio próprio, está entre um dos frutos do Espírito e é necessário que a gente aprenda a ter esse domínio próprio. Então, esse tempo de espera, ele vale ressaltar que é onde a gente coloca esse domínio próprio que a gente tanto pede para Deus em ação. E aqui eu quero continuar lendo alguns versículos para que você entenda o que vem acontecendo nessa história. E no versículo 12 do capítulo 7 diz: E a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. E lá no final do versículo 16 diz: Então o Senhor fechou a porta da arca por fora. Após ter entrado todos os animais, após Noé estar dentro da arca, assim como Deus tinha falado para ele que mandaria um casal de cada animal da espécie para que fosse conservado, Deus mandou esses animais ali, e após ele fazer isso, ele lacrou a porta da arca por fora. E durante 40 dias permaneceu o dilúvio sobre a terra, cresceram as águas e ergueu a arca que ficou elevada acima da terra. E aqui diz que o período que Noé ficou dentro da arca, ele ficou um longo período dentro da arca. No capítulo 8, diz assim: Deus lembrou-se então de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os rebanhos domésticos e de todas as criaturas que estavam com ele dentro da grande embarcação, e enviou um forte vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e as comportas do céu, e a chuva foi detida do céu. As águas pouco a pouco se retiraram da terra. Ao fim de 150 dias, as águas haviam diminuído. Então, após um período de 40 dias e 40 noites, embaixo de chuva forte, embaixo novamente de um grande processo ali que Deus colocou Noé para passar, ele teve que passar por mais um tempo de espera, que aqui diz que foi um tempo de 150 dias, para que as águas começassem a baixar e para que Deus tivesse mostrado para Noé que o que ele prometeu ele cumpriu e que ali na terra seria restaurado nova vida, seria restaurado uma nova aliança através da família de Noé. E aqui no versículo 4 que diz: E no 17º dia do 7º mês, a arca encalhou sobre as montanhas do Ararat. As águas continuaram escoando até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês surgiram os topos das montanhas. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já estivesse descoberta. Noé soltou um corvo. Todavia, este ficou voando ao redor. Depois soltou uma pomba, a fim de saber se as águas já haviam diminuído sobre a superfície da terra. Mas a pomba deu voltas e não encontrou lugar onde pousar os pés, porquanto a terra ainda estava coberta de água, e por esse motivo voltou para a arca. Então Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a abrigou novamente dentro da arca. Noé aguardou mais 7 dias, soltou outra pomba. E ao entardecer, quando a pomba retornou a ele, trouxe no seu bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé ficou sabendo que as águas tinham escoado da superfície da terra. Ele esperou ainda mais 7 dias e novamente soltou a pomba, que não mais voltou para Noé. No primeiro dia
No primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas que inundavam a terra. Noé, então, removeu o teto da arca e viu a superfície da terra estava seca. E no 20º dia do segundo mês, a terra já estava bem seca. Então ordenou Deus a Noé: sai da tua arca, tu, a tua esposa, teus filhos e a esposa dos teus filhos contigo, todos os animais que estão contigo, todas as criaturas, as aves, os grandes animais e os pequenos, todos que se movem rente ao solo, faz-os deixar a arca contigo, que populem sobre a face da terra, sejam fecundos e multipliquem-se sobre toda a terra. Assim Noé e a sua mulher saíram da embarcação junto com seus filhos e suas noras. Da mesma maneira saíram todos os animais e as aves em grupos de acordo com a sua espécie. E assim a grande promessa sobre a vida de Noé se cumpriu ali quando Deus deu a ordem para ele construir a arca e deu todo o direcionamento. Então, muitas e muitas vezes você tem que se atentar ao tempo de processo que você está passando e ao tempo de espera que você ainda vai ter que passar para que as coisas de Deus, para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Se Deus te deu uma instrução durante o processo, siga as instruções de Deus. Se Deus te pediu um tempo de espera, se Ele pediu para você aguardar, se você acha que o processo já acabou e a promessa de Deus não chegou ainda, é porque você está no tempo de espera de Deus. Esse tempo é para que Deus possa renovar o ambiente, esse tempo é para que as águas baixem, é para que tudo que foi tirado da sua vida, tudo que foi transformado na sua vida, tudo que Deus precisou fazer durante o tempo de processo para modificar na sua vida, as coisas sejam estabelecidas conforme a vontade de Deus, para que a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, venha a ser feita na sua vida. E assim como eu iniciei o vídeo aqui falando sobre o texto de Eclesiastes 3, que há um tempo determinado para todas as coisas na terra, o tempo de Deus, ele sempre será perfeito para a sua vida. Então, aprenda a desfrutar o tempo de processo, aprenda a obedecer a Deus no tempo de processo e aprenda a acalmar o seu coração e acalmar a sua alma no tempo de espera, pois o tempo de espera ele é necessário para que a sua promessa aconteça e o tempo de processo ele é necessário para que você esteja preparado para a promessa que Deus vai fazer e que Ele fez na sua vida. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Espero que ela venha edificar a sua vida, que você tenha entendido um pouquinho sobre o tempo de Deus, sobre a diferença de tempo de processo e de tempo de espera, e que você venha compartilhar essa mensagem, mande para as pessoas que precisam ouvir um pouquinho a palavra de Deus, que às vezes está passando sobre um tempo de processo ou está ali aflito no tempo da espera de Deus, para que ela possa compreender que vale a pena você aguardar no Senhor e aguardar o tempo de espera e passar ali sobre o tempo de processo, firme e forte, assim como Noé esteve o tempo todo aos pés do Senhor. Fica com a graça e com a paz de Deus e que Cristo abençoe a sua vida.